Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos do 5º ano. Então, retornando, né? Sou a professora Denise. Vamos para a nossa segunda aula dessa semana. Peguem a apostila, abram na página 89, lápis, borracha, folha ou caderno, né? Que vocês vão utilizar nessa aula. 9. Ouça a leitura do texto, testemunha tranquila e responda as questões. Então, lembrando que esse texto, testemunha tranquila, vocês receberam no bloco de texto, junto com o bloco de atividades, certo? Então, vocês vão realizar a leitura. Não entendeu uma vez, pode ler a segunda, a terceira, para depois responder as questões. Letra A. Leia atenciosamente os trechos abaixo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena, pois, mesmo em penumbra, se orientou muito bem. E logo, a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. As palavras destacadas nos trechos podem ser substituídas por... Então, as palavras que estão em negrito, na frase acima, vocês vão ver quais podem ser substituídas por essas. Então, essa atividade, vocês vão assinalar, né, fazer um X na resposta correta, certo? Letra B. O autor do texto usou várias expressões que aparecem normalmente na linguagem oral. Reescreva as frases abaixo, substituindo as expressões em destaque por outras mais formais. Então, assim, formais que a gente usa mais no dia a dia, certo? Primeira, e foi batata. Segunda, o cara, ao contrário, parecia morar perfeitamente no ambiente. Então, as palavras que estão em negrito, vocês vão substituir essas expressões por outras que a gente usa mais no dia a dia. Terceira, era boa as pampas. Quarta, tacou-lhe a primeira bolacha. Então, o sentido da palavra bolacha não é aquela bolacha que a gente, né, costuma comer. É uma expressão. Então, vocês vão trocar essas palavras por expressões, certo? Letra C. Observe o emprego da palavra réstia nas frases abaixo. Então, dependendo de como ela está na frase, ela vai ter um sentido diferente, certo? Primeira frase. Fui ao mercado comprar uma réstia de alho. Então, o que significa essa réstia de alho? Acho que todo mundo já foi com a mãe, com alguém ao supermercado, né? E viu. 2. O detalhe era visível pela réstia de luz. No primeiro caso, a palavra réstia foi usada para indicar um ajuntamento do alho, quer dizer, que eles ficaram juntos, né, agrupados. E no segundo caso, que sentido que tem a palavra réstia? Réstia. D. Passe as orações abaixo para o plural. Observe a concordância entre o verbo e o termo a que ele se refere. Primeiro, se fosse ladrão, estaria revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. Segunda, esse cara deve ser um assassino e está esperando alguém chegar para matar. Então, o que é o plural? Quando a gente tem mais de um, né? Então, por exemplo, se fosse ladrão, então aí está falando de um. Vocês vão passar a frase para o plural como se fosse mais de um. E na segunda também, deve ser um assassino. Então, são vários, né? Então, vocês vão passar essas frases para o plural. 10. Considerando que no texto, testemunha tranquila, há vários momentos de suspense que criam no leitor uma expectativa sobre o que vai acontecer. Vocês respondam. A.
Além do narrador, que participa da história, quem são as outras personagens? Então, está falando que o narrador também participa da história. Então, quais são os outros personagens? Então, vocês vão citar também os outros personagens que fazem parte da história. Letra B. Em uma boa parte da história, o narrador apenas observa, mas uma ação praticada por ele interrompe a cena. Qual foi essa ação? Então, só lendo o texto que vocês vão, né, saber qual foi a ação. Letra C. Que outros elementos colaboram para a construção do suspense no texto? Então, qual outra parte, além dessa, vocês observaram que tem um suspense, certo? Apesar de ser uma narrativa de suspense, no final notamos um tom de humor no texto. Por que isso ocorre? Então, vocês sabem, né, que os contos que vocês leram, né, a maioria ele traz um suspense. Só que, no final desse conto, teve também um certo humor. Então, vocês vão escrever qual foi esse humor que aconteceu, certo? Letra E. Assinale a alternativa em que todas as palavras grafadas, quer dizer, escritas, com X tem som de CH. Então, vocês vão fazer a leitura. É bom vocês lerem as palavras em voz alta, para poder, né, ouvir o som. Aí, aquelas que tiverem o som de CH, vocês vão assinalar. Bom, então, hoje a nossa aula, né, terminou. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, né, para os professores de vocês, no grupo. E até a próxima aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number,